Oi, segunda série, vamos para as correções desse mês, certo? Vamos começar pela aula do dia 1º de abril, aula de suspensões, coloides e soluções. Número 1. Considere os sistemas apresentados a seguir e os classifique em solução, suspensão ou coloides. Bom, para fazer esse exercício, a gente tem que lembrar qual a diferença entre solução, suspensão e coloide. Soluções, né, são as misturas homogêneas para quando a gente olha, né, para o olho humano. E a principal diferença entre os três sistemas é a diferença no diâmetro. As soluções possuem em média 1 nanômetro de diâmetro e elas não podem ser separadas por filtração ou centrifugação. Já os coloides possuem o diâmetro que varia entre 1 e 1000 nanômetros e eles dispersam a luz, o famoso efeito Tyndall. E as suspensões são dispersões com partículas com diâmetros maiores que 1000 nanômetros, ou seja, o maior diâmetro até agora, né? E elas são visíveis a olho nu. A partir dessa diferença, a gente pode classificar os sistemas em o primeiro, né, creme de leite em coloide, a maionese também coloide, o óleo, uma solução, a gasolina também solução e o poliestireno coloide. Número 2. A diminuição da eficiência dos faróis de um automóvel na neblina está intimamente relacionada com o efeito Tyndall. Explique o efeito e por que ocorre na neblina. O efeito Tyndall é o efeito da dispersão da luz. Com essa dispersão, a gente consegue ver o trajeto que a luz faz. Isso acontece em neblina porque neblina são dispersões coloidais. E o efeito Tyndall é característico dessas dispersões coloidais. Aqui eu fiz o texto bonitinho para a resposta. Neblina é uma dispersão coloidal, e nas dispersões coloidais ocorre o efeito Tyndall. O efeito Tyndall ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Neste caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos. Número 3. Diferencia a solução verdadeira, suspensão e solução coloidal. A solução verdadeira é uma solução homogênea, como por exemplo a gasolina, citada na número 1. Ela tem um diâmetro de até 1 nanômetro e não pode ser separada por filtração. Já as suspensões têm um diâmetro maior que 1000 nanômetros e elas são visíveis a microscópicos e quando são partículas maiores, a olho nu. Elas são separadas por filtro, ao contrário das soluções. Já os coloides são dispersões de partículas com diâmetro variando de 1 a 1000 nanômetros, ou seja, o tamanho deles fica entre a solução verdadeira e a solução coloidal, e neles ocorre o efeito Tyndall, porque eles podem dispersar a luz. Aqui o texto respondendo: solução verdadeira são misturas homogêneas translúcidas, com diâmetro médio das partículas de 0 a 1 nanômetro. Coloides são misturas homogêneas que possuem moléculas ou íons gigantes. O diâmetro médio de suas partículas é de 1 a 1000 nanômetros. Este tipo de mistura dispersa facilmente a luz, por isso são opacas, não translúcidas. Suspensões são misturas com grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas. Tamanho médio é de 1000 nanômetros. Número 4. Dentre os seguintes materiais, maionese, iogurte, azeite de oliva, refrigerante, quais podem ser classificados como suspensões coloidais? Para responder, vamos lembrar o que é suspensão, né? Primeira coisa, o tamanho médio do diâmetro é maior que 1000 nanômetros, e elas são misturas com grandes aglomerados de átomos. A partir disso, a gente pode classificar a maionese e o iogurte como suspensão coloidal. Número 5. Hoje em dia, com o rádio, computador e o telefone celular, a comunicação entre pessoas à distância é algo quase banalizado. No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, algumas tribos de índio norte-americanos utilizavam códigos com a fumaça produzida pela queima de madeira para se comunicarem à distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz, que sobre ela incide. Considerando que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira, quantos estados da matéria ali comparecem? Justifique. Bom,
temos dois estados físicos, certo? A dispersão coloidal de fuligem nos gases emitidos na combustão. Então, aqui a resposta certinha no textinho. Temos dois estados da matéria, pois a fumaça é uma dispersão coloidal de fuligem, o carbono sólido. A fuligem é representada pelo carbono sozinho, o C sozinho, em gás liberado na combustão. Aí aqui citei os gases: CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido e H2O, a água. Número 6. São preparadas duas misturas, uma de água e sabão e a outra de etanol e sabão. Um feixe de luz visível incidindo sobre essas duas misturas é visualizado somente através da mistura de água e sabão. Com base nessas informações, qual das duas misturas pode ser considerada uma solução? Por quê? Bom, no enunciado fala que a mistura de água e sabão, quando incide esse feixe de luz, a gente vê, ele se torna visível. Isso acontece somente em soluções coloidais, então não é uma solução verdadeira, é um coloide. O enunciado também fala que na solução de etanol e sabão, o feixe de luz não se torna visível, portanto, é uma solução verdadeira. Aula do dia 2 de abril, aula de concentração comum. Número 1. Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual a concentração da solução final? Bom, aplicação de fórmula da concentração. Qual que é a fórmula da concentração? Concentração é igual a massa 1 sobre volume. Qual que é a minha massa 1? 4 gramas. Como eu sei disso? O enunciado me deu. Então, no lugar da massa, eu coloco 4. O volume já foi me dado em litros, então é só substituição também. No lugar do V, coloco 2. Então, fica C igual a 4 sobre 2. Esse sobre significa divisão. Então, faço 4 dividido por 2. Me dá 2, né? Então, concentração é igual a 2 gramas por litro. Esquecendo jamais da minha unidade. Número 3. Não, eu não pulei o 2, é porque a 3 resolve de forma similar a 1. Então, achei interessante a gente resolver na sequência. Número 3. São dissolvidos 19,6 gramas de ácido sulfúrico em água suficiente para 800 ml de solução. Qual a concentração dessa solução em gramas por litro? Aqui a gente tem um problema, porque o 800 está em ml. Não posso, tem que estar em litros. Como que eu transformo em litro? Eu divido por 1000. Então, 800 dividido por 1000, eu consigo 0,8 litros. Agora sim, aplicação de fórmula. Qual fórmula? Concentração é igual a massa sobre volume. Minha concentração eu não sei, então mantenho 100. Minha massa foi no enunciado, 19,6 gramas. Meu volume foi dado no enunciado, mas eu vou usar o denunciado? Não, sou muito esperta, converti, então uso 0,8 litros. Então, 19,6 dividido por 0,8 me dá um resultado de 24,5. Esse 24,5 é minha concentração em gramas por litro. Número 4. Calcule em gramas por litro a concentração de uma solução de nitrato de potássio, sendo que em 500 ml de solução encontramos 88 gramas do sal. Então, qual que é a minha fórmula? Concentração igual a massa sobre volume. A massa foi me dada? Foi 88 gramas. Meu volume foi me dado? Foi 500 ml. Posso usar? Não. Tenho que dividir por 1000 para transformar em litro e aí poder usar. Então, 500 dividido por 1000, 0,5 litros. Então, 88 dividido por 0,5 dá 176. Concentração em grama por litro. Número 7. Mesma coisa. Me deu a massa, me deu volume, então eu vou calcular a minha concentração. Meu volume, 2.000 ml. Posso usar? Não, tenho que converter em litros. Divido por 1000. 2.000 dividido por 1000 dá 2 litros. Qual que é a fórmula da concentração? Concentração é igual a massa sobre volume. Qual que é a massa? 250. Qual que é o volume? 2. 250 dividido por 2 é 125. Essa é a minha concentração em gramas por litro. Agora mudou o esquema, porque agora me deram a concentração, me deram o volume e não me deram a massa. Então, o enunciado fala o seguinte: evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Bom,
tem um volume de 250 ml. Posso usar? Não. Concentração em grama por litro, a concentração comum. Então, eu sempre vou converter do ml para o litro. Então, 250 dividido por 1000 é 0,25. Então, 8 no lugar do concentração. Massa, não substituo, porque eu não tenho minha massa, então é o que eu quero descobrir, sobre 0,25, que é o volume que eu vou usar em litros. Embaixo do 8, se não tem nada, eu coloco 1. Então, M1 vezes 1, M1. 8 vezes 0,25, 2. Então, minha massa é de 2 gramas. 6. Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao beber um copo de 250 ml de limonada, no qual o açúcar está presente na concentração de 80 gramas por litro? Meu volume está em ml. O que eu faço? Converto para litros. Como que eu faço a conversão? Divido por 1000. Então, 250 dividido por 1000 dá 0,25. Esse é o volume que eu vou usar. No fórmula, concentração é igual a massa sobre volume. Qual que é a minha concentração? 80 gramas por litro. Minha massa? Não sei, mantém incógnita. Meu volume? 0,25. Faça a multiplicação. Não tem nada embaixo do 80, é 1. M1 vezes 1, M1. 80 vezes 0,25, 20. Número 5. Uma solução aquosa de álcool apresenta concentração de 200 gramas por litro. Se forem usados 40 gramas de álcool, qual o volume da solução em litros? Essa diferenciou de tudo, porque pediu o volume. Te deu a concentração, te deu a massa e pediu o volume. Então, não tem que converter nada. Então, aplicação de fórmula direta. Concentração é igual a massa sobre volume. Concentração foi me dada no enunciado, 200 gramas por litro. Massa, 40 gramas, também foi me dada no enunciado. Volume, não sei, não foi dado. É o que eu quero descobrir. Então, vem embaixo. Se está embaixo, passa para cima como? Multiplicando, cruzado. Então, 200 vezes V, 200V é igual a 40. O V vai ficar sozinho. O que está impedindo ele de ficar sozinho? 200. Então, ele passa para lá, dividindo. Dividindo 40 por 200, eu tenho 0,2. Esse é meu volume em litros. Número 8. 380 gramas de açúcar foram adicionados a uma certa quantidade de água, obtendo-se uma solução 60 gramas por litro. Qual o volume dessa solução em litros? Mesma coisa do exercício anterior. Concentração é igual a massa sobre volume. A concentração foi me dada no enunciado, ela é 60 gramas por litro. A massa também foi me dada, ela é de 380 gramas. Então, eu não sei o volume. Substituindo, vai ficar 60 é igual a 380 sobre V. 60 vezes V, 60V. É igual a 380. Se o 60 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, 380 dividido por 60. Essa divisão dá 6,33. Esse é meu volume em litros. Agora a aula do dia 16 do 4. Aula de porcentagem em massa e volume. Número 1. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio com título igual a 0,25? Qual que é a minha fórmula de título? Título é igual a massa 1 sobre massa total. Eu tenho título? Tenho, 0,25. Eu tenho minha massa total? Tenho, 600 gramas. Tenho a minha massa 1? Não. Quero descobrir. Então, aplicação de fórmula. No lugar do T, coloco 0,25. No lugar do M, coloco o 600. Então, multiplicação simples. Não tem nada embaixo do 0,25, eu coloco 1. Então, M1 vezes 1, M1. 0,25 vezes 600, 150 gramas. Então, o que acontece? Essas 150 gramas é a massa do soluto. Não é isso que está me pedindo. Está me pedindo a massa da água. Então, eu vou usar essa dedução. De massa da solução é igual a massa da água mais a massa do soluto. Quero isolar minha massa da água. Então, a massa do soluto vai passar para lá negativa. Então, massa de água é igual a massa da solução menos a massa do soluto. Então, massa de água é igual a 600 menos 150. Da onde eu tirei esses valores? A massa da solução é 600 gramas. A massa do soluto é 150 gramas. Então, 600 menos 150, 450 gramas. 2. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Vou usar minha fórmula de título de novo.
Só que agora é em título em volume, porque minhas duas medidas estão em unidade de volume. ml e litro são volumes. Falando em litro, posso usar? Não. Eu vou converter para ml, título ml. 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Então, título em volume é igual a volume 1 sobre o volume total. Qual que é meu volume 1? 55 ml de ácido acético. Então, coloco aqui. Qual que é meu volume total? 1 litro. Mas não é 1 litro, né? É 1000 ml. Então, 55 dividido por 1000, 0,055. Esse é meu título em volume. Só que agora eu quero ainda em porcentagem. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. 0,055 multiplico por 100 dá 5,5%. 3. O etanol possui concentração em volume por volume de 93,3%. Calcule o volume em mililitros de água existente em 10 litros desse álcool. Bom, minha porcentagem total é 100%. O de etanol é 93,3%. A diferença de 100 para 93,3 é a minha porcentagem de água, que é o que está pedindo no enunciado. Então, como é que eu faço essa conta? 100 menos 93,3 é 6,7. Essa é a minha porcentagem de água. Mas qual que vai ser o meu 100%? 100% é esse volume total que me deram, 10 litros. Só que eu não posso usar em litros, eu tenho que usar em ml. Então, eu multiplico por 1000. 10 vezes 1000, 10.000. Isso é o meu 100%. Eu quero 100%? Não, quero 6,7. Como eu não sei qual ml que é isso, chamo de x. Multiplico cruzados. 100 vezes x, 100x. 10.000 vezes 6,7, 67.000. 67.000 dividido por 100, 670 ml. Ou, se você quiser converter para litro, 0,67 litros. Número 4. O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, entre outras, a seguinte informação. Cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído, 37% volume de formaldeído por volume de solução. A concentração de formaldeído no desinfetante em porcentagem volume por volume é... Bom, eu tenho que 100 ml de desinfetante, é meu volume total. Se é meu volume total, eu chamo de 100%. Só que eu não quero 100%, eu quero 3,7 ml, por causa da porcentagem do volume. Eu não sei que porcentagem é essa, então eu chamo de x. Faço a regrinha de 3. X vezes 100, 100x. 3,7 vezes 100, 370. 370 dividido por 100, 3,7 ml. No dia 16, vocês também tiveram o PL, né? Alguns me mandaram vídeos, outros mandaram fotos. Essa era a questão número 3, né? De mandar fotos ou os vídeos. Mas na número 1, pedia para você explicar o motivo que a reação foi mais rápida no corpo que tinha mais vinagre. O motivo é que você aumentou a concentração. Quando você aumenta a concentração, você aumenta a velocidade da reação. A número 2 era um relatório explicando justamente o que aconteceu na número 1 e um relatório normal de laboratório aí, né? Quando explicando como você desenvolveu o experimento e qual foi sua conclusão sobre isso, sobre o experimento, que era falar da concentração. Agora a aula do dia 23 de abril, concentração e quantidade da matéria. Número 1. A concentração de íons fluoreto em uma água de uso doméstico é de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim do dia, a massa de fluoreto em miligramas que essa pessoa ingeriu é igual a... Já deu esse dado da massa molar do fluoreto, não dá nem calcular. Então, quais dados eu tenho? Eu tenho concentração e quantidade da matéria, que é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, o volume da solução, que é 3 litros, e a massa molar de 19 gramas por mol. A partir disso, eu vou fazer só a aplicação de fórmula. Qual que é a minha fórmula? M é igual a massa sobre massa molar vezes V. O que é meu M? Concentração e quantidade da matéria. Então, substituindo M pela concentração, 5 vezes 10 a menos 5.
Esse M de massa eu tenho? Não, então eu deixo ele como incógnita. Minha massa molar eu tenho? Tenho, 19. Meu volume eu tenho? Tenho, 3. Então, embaixo do 5 eu coloco 1, porque não tem nada. Dessa forma, eu vou multiplicar cruzado. M vezes 1, M. 5 vezes 10 a menos 5, vezes 19, vezes 3. Porque estou multiplicando o cruzado bem aqui, ó. Perceba a linha roxa. Fazendo essa continha, dá que minha massa é 0,00285 gramas. Convertendo para miligramas, é só multiplicar por 1000, dá 2,85 miligramas. Número 2. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a massa molar do nosso soluto. Nosso soluto é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, que é o NaCl. A massa atômica do Na, do sódio, é 23. A do cloro, 35,5. Faço a soma. 23 mais 35,5. 58,5 gramas por mol. Pronto, já tenho minha massa molar. Tem a concentração em quantidade da matéria? Tenho, 0,05 mol por litro. Tenho minha massa do soluto? Tenho, 0,4 gramas. E o que falta agora? O volume. Então, aplicação de fórmula de novo. Concentração em quantidade da matéria é igual a massa do soluto sobre massa molar vezes volume. M é quanto? 0,05. Substituo. M1, 0,4. Massa molar, 58,5. O volume fica como incógnita. Então, isso está embaixo, multiplico cruzado. Vai ficar 0,05 vezes 58,5 vezes V é igual a 0,4. Fazendo essa multiplicação de 0,05 vezes 58,5, consigo 2,925V, que é igual a 0,4. O que está multiplicando V vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0,4 dividido por 2,925. Isso me dá o resultado de 0,1367 litros, que a gente pode arredondar para ficar um número mais bonitinho para 0,14 litros. Número 3. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico em um refrigerante é 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Primeiro, os dados do enunciado. Volume de 100 mil litros e concentração em quantidade da matéria de 0,175 mol por litro. A massa molar não foi me dada, mas eu posso calcular, porque eu tenho a fórmula do ácido tartárico. Então, a massa atômica do carbono é 12, mas eu tenho 4 carbonos, então 12 vezes 4. Mais massa atômica do hidrogênio, 1, só que eu tenho 6 hidrogênios, vezes 6. Mais a massa atômica do oxigênio é 16, só que eu tenho 6 oxigênios, então 16 vezes 6. Isso me dá uma massa molar de 150 gramas por mol. Agora, só jogar na fórmula. Tem minha concentração em quantidade da matéria, que é 0,175, então eu substituo. Não tenho a massa do soluto, então eu mantenho ela como incógnita. Tenho minha massa molar, eu calculei, ela é 150 gramas por mol. E tenho meu volume, que é 100 mil. Substituir ficou assim. Primeira conta que eu vou fazer, 150 vezes 100 mil. Isso me dá 15 milhões. Então, ficou 0,175 é igual a M sobre 15 milhões. Então, multiplicando o cruzado, vai ficar 15 milhões vezes 0,175. Isso me dá 2.625.000 gramas, convertendo para ficar bonito de novo, 2,62 toneladas. Agora, a última aula desse mês, aula do dia 28 de abril, aula de ppm, ppb e diluição. Número 1. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se, entre outras coisas, conteúdo 1,5 litro, bicarbonato de cálcio 20 ppm.
Com base nesses dados, determine a massa de bicarbonato de cálcio no conteúdo da garrafa. Dado: ppm é igual a miligramas de soluto por litro de solução aquosa. Esse dado foi tudo, né? Porque se 1 ppm é igual a 1 miligramas, 20 ppm vai ser igual a 20 miligramas por litro. Esse 20 miligramas por litro já montou minha regrinha de 3. Em 20 miligramas eu tenho litro. Só que o enunciado falou que eu não tenho litro, eu tenho 1,5 litros. Mas eu não sei quantos miligramas tem em 1,5 litro. Então eu vou chamar de x. Multiplico cruzado. 1 vezes x, x. 1,5 vezes 20, 30 miligramas. Número 2. Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro? Diluição. Quando a gente fala em diluição, usamos a fórmula concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Por isso que eu acho importante vocês anotarem os dados dessa maneira, que eu anotei aqui, para não ter essa confusão. Qual que é a minha concentração inicial? 60 gramas por litro. A minha concentração final é 40 gramas por litro. Se eu confundir as duas, pronto, acabou o exercício. Por isso eu acho importante anotar antes de ir para a fórmula direto. E o meu volume final é de 750 ml. Converti para litro, 0,75 litros. Agora vamos para a aplicação de fórmula. Concentração inicial é 60 vezes volume inicial, não tem incógnita. É igual à concentração final, que é 40, e meu volume final, que é 0,75 litros. Volume inicial ainda mantendo como incógnita aqui, né? Fiz a conta, 40 vezes 0,75 deu 30. O 60 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Isso vai me dar 0,5 litros, ou 500 ml. Convertendo. O que foi acrescentado? O que foi acrescentado é a diferença do final com o começo. Então, 750 menos 500. Isso dá 250 ml. Número 3. 200 ml de solução 24 gramas por litro de hidróxido de sódio são misturados a 1,3 de solução 2,08 gramas por litro de mesmo soluto. A solução obtida é então diluída até um volume final de 2,5 litros. A concentração em grama por litro da solução após a diluição é aproximadamente igual a... Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos gramas tem nessa solução. Porque a solução, quando a gente faz diluição, a massa do soluto se mantém constante. Então, como eu vou fazer isso? Vou somar a massa da solução 1 com a massa da solução 2. Na solução 1, eu tenho a concentração de 24 gramas por litro. Isso significa que em 1 litro de solução eu tenho 24 gramas de soluto. 1 litro é 1000 ml. Só que eu não tenho 1000 ml, eu tenho 200 ml. Então, em 200 ml eu vou ter x gramas. Multiplico cruzado, 1000 vezes x e 24 vezes 200. 24 vezes 200, 4.800. Dividido por 1000, 4,8 gramas de NaOH na minha primeira solução. Já na segunda solução, tem uma concentração de 2,08 gramas por litro. Então, em 2,08 gramas em 1000 ml de solução. Mas eu não tenho 1000 ml, eu não tenho 1 litro. Eu tenho 1,3 litros. Isso me dá 1.300 ml. Então, eu multiplico cruzado. 1000 vezes x e 2,08 vezes 1.300 dá 2.704 dividido por 1000, 2,704 gramas de NaOH. O que eu falei que a gente ia fazer? Descobrir a massa total. Então, eu vou somar essas duas massas. 4,8 mais 2,704. Me dá uma massa total de 7,504. Agora, ele quer a concentração em gramas por litro. Concentração em grama por litro é a concentração comum. Então, concentração comum, qual que é a fórmula? Massa sobre volume. Qual que é a minha massa? 7,504 gramas. Vou conseguir ela bem aqui. E o volume final foi dado no enunciado, 2,5 litros.
7,504 dividido por 2,5 me dá uma concentração de 3 gramas por litro. Número 4. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que, como eu disse no slide anterior, na diluição o soluto se mantém constante. A gente acrescenta solvente. Então aqui eu trouxe até uma ilustração. No pote à sua esquerda tem 500 ml de água e 10 gramas de NaCl, sal de cozinha. Acrescentei 300 ml de água. Então no final eu tenho 800 ml de água, mas continuo com 10 gramas de NaCl, 10 gramas de sal de cozinha. Esse é um exemplo muito claro de diluição. O soluto sempre se mantém constante, o que altera é o solvente. Portanto, a alternativa que melhor responde à questão 4 é a letra B. Qualquer dúvida, tamo aí. Tchau, até a próxima.